Nesses últimos meses, eu tenho acompanhado vários grupos de design que eu deixei de fazer por um tempo, mas nos últimos meses eu voltei a acompanhar vários grupos de design, fóruns no Discord, no Facebook até, e bastantes grupos no WhatsApp, trocando ideia com outras pessoas que estão começando agora, que estão mais à frente do que eu. E sabe o que que eu mais vejo, cara? É a galera com design com potencial absurdo, design melhor do que eu, tecnicamente falando, e perdendo o cliente por causa de erro básico. Hierarquia visual confusa, layout sem respiro. Outro dia eu recebi um PDF da proposta de orçamento de um cliente não, de um designer, num grupo do Discord, numa comunidade no Discord. E, cara, não parecia que aquele cara tinha 5 anos de design, com tamanha falta de princípios básicos do design aplicado ali. Mas aí o que acontece? O pior das vezes não é nem isso, porque se o cliente chega por indicação, o designer ele já tem a venda quase fechada ali, né? E- mas às vezes, na maioria das vezes, esses caras não sabem nem como responder esse cliente que chega por indicação, não sabe como receber esse cliente. E aí esse mesmo designer fica no Instagram dizendo: "Ah, o mercado tá ruim. Ah, porque estão prostituindo a profissão?" Não, cara, não tá, não tá ruim da forma que você fala. Tá ruim a forma que você se apresenta. Então, assim, a minha ideia aqui nesse vídeo é te mostrar o que tá realmente ferrando com a carreira de quem vive de design, de quem tenta viver de design. E se você, como é que eu posso dizer? Se você já se viu em algum desses erros, dá pra resolver, dá pra virar o jogo, mas o designer precisa sair de piloto automático. Precisa parar de aprender só técnica, só Photoshop, Figma e Illustrator. Cara, a coisa que você mais vai ver resultado, se você tem 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, é aprender a vender. Em todo momento da tua carreira, aprender a vender é absurdamente necessário, porque isso vai fazer você ter controle da situação sempre que um cliente chega, ter controle do seu emocional sempre que um cliente diz não para você e principalmente ter controle do quanto de dinheiro entra, do quanto de dinheiro sai e qual as métricas de fechamento, né, de vendas que você precisa ter para o teu negócio. Todo designer, por mais que ele seja freelancer, ou tenha uma empresa consolidada com CNPJ, tradicionalmente ele precisa ter, o designer precisa ter métrica, precisa ter consciência e controle daquilo que está fazendo. E aprender a vender e gerir os números é a coisa mais necessária que eu vi nos últimos anos, que eu negligenciei por muito tempo, mas que com a minha experiência de falar muito com o cliente em frente de loja, pessoalmente, de estar em projetos que eu era forçado a vender a minha ideia, mesmo que eu não precisasse vender aquilo ali, mas eu tinha que vender a minha ideia para o superior, para quem estava gerindo o projeto. Cara, dá para resolver, dá para se virar melhor, dá para trazer mais consciência para quem chega, dá para tu receber um cliente por indicação e garantir aquela venda, porque o cliente que veio por indicação, ele veio pela melhor fonte de tráfego possível, que é o boca a boca. Existe um dado que diz que cada cliente satisfeito que te indica no boca a boca tem a capacidade de atingir até 20 potenciais novos clientes para o teu negócio. Então, assim, se o designer atende 5 clientes no mês, ele tem um potencial de ter 100 novos clientes no mês seguinte por causa desse boca a boca. Mas os caras perdem a capacidade de garantir esses clientes simplesmente porque não sabem pedir um feedback para quem já é seu cliente, pedir uma indicação para quem fechou o trabalho contigo e gostou da tua entrega, receber o cliente que chega por indicação do modo que ele compre de você, que ele entenda que você tem realmente a solução que ele precisa. Os caras ficam presos aí a fazer design, a aprender técnica nova, a aprender efeito de vidro no Figma. Cara, isso não vai te fazer ter mais cliente. Isso vai fazer o cara que já é teu cliente gostar mais do teu trabalho, perceber que tem uma entrega melhor. Mas ter mais clientes, ter clientes com recorrência, seja eles por indicação ou não, o que vai trazer diferença é você ter
uma rotina de venda, de prospecção e principalmente de estudo sobre o assunto. As minhas vendas, o meu emocional no meu negócio só conseguiu alcançar uma estabilidade maior quando eu entendi que ter controle das minhas vendas é o que vai fazer eu ter controle da vida da minha empresa, da rotina da minha empresa. Porque se eu tenho controle das métricas de vendas que eu faço, de fechamentos de contato, eu tenho uma estatística de quantos clientes em média fecham comigo dos que chegam até mim. Com essa estatística, eu vou definir o quanto eu preciso. Cara, eu preciso de 30 mil por mês. Então, eu preciso que cada cliente me pague em média 5 mil reais por mês, para que com 6 clientes eu tenha esses 30 mil. Mas eu só estou fechando 3 clientes. Então, eu preciso de mais 3 clientes de 5 mil reais. O que é que eu vou fazer? Eu vou começar a prospectar ou atender de forma que as indicações que chegam fechem comigo de forma mais fácil, ou pacotes maiores, de valores maiores, oferecendo uma entrega mais longa, oferecendo mais recursos além daquele que o cliente chegou para você. O mais importante de tudo é você entender que o designer que consegue viver bem do design na internet, ele tem uma rotina de prospecção, ele tem uma rotina de venda e principalmente ele tem uma rotina de estudo e prática. Na minha mentoria, uma das práticas que a gente tem é que sempre que eu percebo que o aluno precisa, a gente faz uma videochamada, uma reunião falsa, uma reunião fake, para que ele me veja como cliente dele e ele entenda e aprenda na prática como contornar cada situação que normalmente os clientes sempre trazem, né? Como é a entrega, qual é o teu portfólio, quanto tempo você vai ficar disponível para mim. E a maioria deles travam nessas horas. E na minha mentoria, o meu trabalho é justamente esse: mostrar que não precisa achar que é um bicho de 7 cabeças, não precisa acreditar que você vai travar na hora que o cliente te perguntar isso ou aquilo, que passar o preço é uma luta. Eu tenho um aluno que outra vez demorou 3 ou 4 dias para enviar uma proposta em PDF que ele já havia dado o preço para o cliente no numa videochamada. E eu falei, cara, o cliente já estava comprado, mas aí agora se demorou de mandar o portfólio, ele pode pensar, demorou de mandar a proposta em PDF, ele pode pensar, cara, se para mandar a proposta em PDF ele demorou 4 dias, imagine depois que eu pagar esse cara. E aí ele deu margem para o cliente duvidar se fecha mesmo com ele ou não. Então, a minha mentoria é justamente pensando em resolver esses gargalos, mostrar a vocês os desafios que eu já enfrentei e eu enfrento todos os dias e como eu contorno eles para ter um faturamento recorrente de 15, 20 mil por mês, trabalhando sozinho, trabalhando com design, trabalhando da internet, seja lá de onde você estiver. Mas voltando aqui pro assunto principal do vídeo. Esse vídeo, realmente a ideia é para mostrar que tem designer que tá ferrando com a carreira por conta de não saber vender, por não se preocupar em vender, por ter medo de vender. E dizer que se você vive qualquer um desses erros, cara, relaxa, relaxa, dá pra virar o jogo. Segue me acompanhando aqui no YouTube. Em breve eu vou lançar um desafio para quem quer aprender a vender, para quem quer aprender a abordar o seu cliente que chega pela indicação, que chega pela prospecção ativa, pelo Instagram, para você ter cada vez mais chances de fechar esse cliente. Beleza? Se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo o que é que você acha, qual é a tua relação com vendas, qual é a tua relação na hora que o cliente chega de indicação. Me deixa saber e entender melhor um pouco do que é que você enfrenta de dificuldade nesse sentido, ou também as soluções que você aprendeu ao longo do caminho, porque também, quem sabe, eu acabo aprendendo com vocês também, beleza? Gostou do conteúdo, gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram que tem conteúdo todos os dias, tanto aqui quanto lá.